Nesta manhã de domingo, estamos dando prosseguimento ao nosso tema geral, Heróis Improváveis. E nesta manhã nós trazemos a vida de Josué, o líder preparado durante 40 anos. Uma vida riquíssima, que é muito difícil resumir nesse pequeno espaço aqui do nosso estudo, mas que deve te estimular a pesquisar mais sobre a vida deste homem que tanto fala aos nossos corações ainda nos dias de hoje. O nosso texto básico se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, de 1 a 9. Mas evidentemente que todo o livro de Josué vai fazer parte do nosso estudo nesta manhã. Nós queremos que você esteja com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor Deus tem para você. Seja vendo conosco hoje de manhã ou em qualquer outro horário, outro momento, outro local, mas que Deus abençoe a sua busca, o desejo do seu coração. Para isso, nós vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos as bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas. A provisão do Senhor a cada dia, a mão do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós. E nesta manhã, nós clamamos ao Senhor que abra os corações, que afofe essa terra para que a semente que cair nela possa ser frutífera, possa ser abençoadora na vida desta pessoa, como tem sido na minha ao preparar todos esses estudos. Muito obrigado, Deus, por toda a tua orientação. Continue nos dando esta motivação, este desejo de estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Apenas recordando, nosso tema geral fala de heróis improváveis. Nós já estamos na nossa terceira lição e nós temos visto pessoas que aos olhos de outras ou de muitos de nós não seriam considerados heróis, mas que muitos constam naquela galeria maravilhosa de heróis da fé mencionado no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Então, alguns serão nominalmente citados e outros circunstancialmente citados. Como nós vimos, a nossa primeira lição foi sobre Raabe, uma mulher de reputação duvidosa, mas que foi citada na galeria dos heróis da fé. E Baraque, que também foi citado na galeria dos heróis da fé. Então, que coisa maravilhosa, pessoas simples como nós, pessoas comuns, mas que Deus resgata e usa para o seu propósito. Isso é maravilhoso. Hoje, então, nós vamos ver a história de Josué. Quando começou o ano de 2026, eu comecei a ler a Bíblia pelo livro de Josué. Terminei alguns dias, mas que livro gostoso de ler, que história linda. É claro que ela está bastante distante da nossa realidade, mas que Deus possa falar no seu coração naquilo que é princípio, naquilo que permanece para nós até os dias de hoje. É claro que as circunstâncias em que vive Josué, que é a tomada da terra prometida, vão trazer várias situações que hoje aos nossos olhos seriam inconcebíveis, mas nós precisamos tirar da vida de Josué os princípios que servem para edificar a nossa fé, motivar as nossas vidas e que faz dele um herói para nós. Eu te convido então a ler o texto básico que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, de 1 a 9. Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos e irmãs, hoje em dia nós vemos falar muito num método, chamado discipulado, que não é novidade, é coisa bem antiga, como nós vamos conferir, mas hoje se dá este nome a um método de conduzir um grupo de pessoas a Jesus. O processo de se cuidar de alguém, investir em uma pessoa com conhecimento, experiência e suporte para que ela seja uma vencedora em Jesus. Jesus usou esse modelo, investindo em 12 homens durante 3 anos, transferindo-lhes os seus valores, conhecimentos e graça. E eles tiveram os seus discípulos. E nós somos frutos de pessoas que conheceram a Jesus Cristo e nos transmitiram os seus ensinamentos e valores, então devemos dar continuidade a esse processo chamado discipulado, fazer discípulos. O discipulador é aquele que serve e capacita o discípulo. E o discípulo, ao entender que o discipulador está ali para ajudá-lo e orientá-lo, abençoa o discipulador com seu jeito, seus talentos e sua capacidade. É uma troca de bênçãos. Um discipulado de sucesso, que durou cerca de 40 anos, foi o de Moisés com Josué, onde ambos atingiram seus objetivos. O discipulador tem a missão de treinar e capacitar, mas também de ser inspirado e fortalecido pelo seu discípulo. E o discípulo de receber a influência, bênção e capacitação e com isso crescer e se desenvolver. Tudo isso começou com um grande problema na vida do povo de Israel, que na verdade nem era povo de Israel assim oficialmente. Moisés era o líder do povo e Deus já havia falado e feito grandes coisas através dele, libertando-os do povo egípcio e fazendo inúmeros milagres. Essa parte você vai encontrar lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, contado em detalhes como Deus usa Moisés, a partir de Êxodo ali, como ele usa Moisés para tirar aqueles escravizados da terra do Egito e formar uma nação por 40 anos no deserto. Mas o maior milagre que eles esperavam era chegar à terra prometida, onde seriam constituídos nação. Olha que coisa mais linda! Tinha um sonho, uma promessa de Deus, uma revelação, então eles esperavam ansiosamente isso, alcançar a terra prometida. Então, por orientação de Deus, Moisés enviou alguns líderes das famílias israelitas em uma missão de reconhecimento à terra de Canaã. Esses representantes viram coisas maravilhosas e, ao voltarem, relataram que a terra era muito boa. Porém, trouxeram uma impressão de incapacidade e medo com relação aos seus habitantes. Mas 2 deles, Caleb e Josué, tentaram animar e convencer o povo, dizendo que Deus estaria com eles, que seriam capazes de conquistar a terra. Moisés e Arão se postaram frustrados com os relatórios que os demais trouxeram, pois as pessoas não entendiam o que Deus queria fazer. Mas Caleb e Josué tentavam convencer o povo de que teriam sucesso. Então eram Moisés, Arão, Josué e Caleb vivendo entre milhares de pessoas desanimadas, temerosas de fazerem aquilo que elas deveriam fazer. E assim eles se juntaram e Moisés começou a investir em Josué toda a capacitação que ele ainda não tinha. Josué era jovem, tinha vigor e prontidão, mas precisava ser sábio, ter conhecimento, e nisso Moisés investiu. Por sua vez, Josué estimulou Moisés durante os 40 anos a acreditar que iriam conquistar a terra. Ambos se sustentaram,
para que juntos chegassem à vitória, um com a sabedoria e o outro com o vigor. Imagina Josué durante todo esse tempo caminhando ao lado de Moisés, presenciando a busca de Moisés pela orientação de Deus, a sabedoria de Moisés ministrando ao povo. E Josué tinha por volta de 40 anos nessa época e foi aprendendo e caminhando junto e sendo humilde, se submetendo, e ali foi sendo forjado, né, um grande líder para o povo de Israel. Eu fico pensando que Josué tinha mais ou menos o lugar de vice. O vice é quase invisível numa situação, né? O presidente, o governador, ele é sempre presente, a figura dele é proeminente, mas o vice vive à sombra, né? Vive na expectativa se surgir uma necessidade. Mas Josué estava sendo preparado por Deus para ser o líder depois que Moisés fosse levado desse mundo. Josué transformou-se em alguém cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Juntos nesse período, eles construíram um povo poderoso e maravilhoso, com visão de entrar na terra e conquistar a terra. Então, em Josué, no capítulo 1, depois da morte de Moisés, o Senhor concedeu a liderança do povo a Josué para que o conduzisse a atravessar o rio Jordão, entrar e tomar posse da terra prometida. Isso acontece depois que o povo já tinha chegado bem próximo dessa terra e aqueles 12 espias trazem um relatório que Moisés pediu para eles sobre a terra de Canaã. E como eu contei no início, 2 apenas, Caleb e Josué, tinham uma visão vitoriosa sobre esse empreendimento, mas os demais desanimaram todo o povo. E agora, depois de 40 anos, mais 38 anos, né, andando por aquele deserto e sendo formados como uma nova nação, né, chegam de novo próximos à terra prometida, e agora sim, diante da morte de Moisés, Josué recebe a liderança desse povo para dar continuidade à história. Deus recomenda que Josué seja forte e corajoso em sua missão. Deus fala pessoalmente com ele, ser forte e corajoso. O discipulado com Moisés deu a Josué o poder e a sabedoria do Espírito Santo, tornando forte e corajoso para obedecer e ser vitorioso. O povo de Israel esteve forte e poderoso como em nenhum outro momento. E isso resultou do discipulado entre Moisés e Josué. Então, o discipulado é um compromisso de vida, de fortalecimento mútuo para o nosso crescimento, para a vitória que Deus tem para todos. Nós devemos fazer e ser discípulos nas diversas situações da nossa vida. É muito bom receber e dar, saber que alguém está ajudando e sustentar esta pessoa também, retribuir a ela, como Josué fez a Moisés. Mas é bom saber que eu também estou mudando a história e a vida de uma pessoa enquanto eu cuido dela, eu invisto nela. Muito bem, nós temos uma pesquisa aqui em vários sites, né, sobre Josué, e um deles que muito me inspira é o site de Daniel Conigero, que se chama Estilo Adoração. E ele vai falar para nós quem foi Josué na Bíblia. Ele diz que nós precisamos saber que existem pelo menos 3 pessoas na Bíblia com certo destaque que levam o nome de Josué. Então, quando se falar em Josué, você tem que ver o contexto. Em 1 Samuel 6,14, nós encontramos a menção sobre Josué, o Bet-Semita. Ele possuía um campo para onde a Arca da Aliança foi levada, quando os filisteus a devolveram a Israel. Em Zacarias 6,11, outro Josué é citado. Ele era um sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu no período de restauração do exílio em 537 a.C., muito tempo depois desse Josué, ao qual nós estamos nos referindo agora. Agora que conhecemos os outros 2 personagens bíblicos que também se chamavam Josué, poderemos nos concentrar na história do principal líder bíblico, que é o sucessor de Moisés. Apesar da história de Josué ser contada com mais destaque no livro do Antigo Testamento que leva o seu nome,
Josué aparece na narrativa bíblica já no livro de Êxodo, Êxodo 17, Êxodo 33. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, conforme está registrado em Números 13, 8. O significado do nome Josué. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o nome original de Josué, dado por sua família, era Oséias, que significa salvação. Você vai ver isso em Números 13, 8 e em Deuteronômio 32, 44. Oséias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim. Moisés adicionou o nome divino e o chamou de Yeshua, que significa Jeová é salvação. Isso está em Números 13, 16. Esse nome, normalmente, é transliterado para o português como Josué ou Jesuá, conforme está em Neemias 3,19 ou 13,8. Ele possui a mesma forma grega do nome de Jesus, como está em Atos 7,45 e em Hebreus 4,8. Então, Oséias é o nome que a família deu a ele, Josué é o nome que Moisés lhe chamou, e Josué o significado é Jeová é salvação, tem o mesmo nome do significado de Jesus. Josué, em Êxodo 33, 11, é descrito como um jovem escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Antes, em Êxodo 17, nós somos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos, como eu mencionei anteriormente. Por isso, alguns estudiosos considerem a possibilidade dele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Possivelmente. Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei no Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda, onde encontrava e ouvia o Senhor. Esses relatos estão no livro de Êxodo e no livro de Números. Certamente, esse foi um período de muito aprendizado para Josué. Ele entendeu como esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços de comportamento de Moisés e adicionar ao seu próprio valor pessoal, como a paciência, a mansidão e a liderança do seu líder. Josué, como mencionei resumidamente, foi um dos 12 espias em Canaã. Ele foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes, conforme está lá em Números 13, de 8 a 14. E dá prazer de relembrar a história. Após a missão de reconhecimento, dentre todos os espiões, apenas Josué e Calebe defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. Eles entenderam que a terra era muito boa. Naquela ocasião, Calebe era o mais velho e exercia maior liderança. Isso explica o fato de que, às vezes, Calebe ser mencionado sozinho nessa conexão. Porém, o próprio contexto deixa claro a participação do Josué na missão de reconhecimento e o seu apoio às recomendações de Calebe. O comportamento de Calebe e Josué foi muito mais do que um relatório militar. Na verdade, foi uma nítida demonstração de confiança na promessa de Deus acerca daquela terra. Os outros 10 espias, incrédulos, morreram de praga perante o Senhor. Está narrado lá no capítulo 14 de Números. Olha que coisa terrível. Mas Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, porque isso foi revelado por Deus ao próprio Moisés, né? Ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar, um dos filhos de Arão. Também está nos livros de Números, capítulo 27, e Deuteronômio, capítulo 3. Moisés solenemente investiu a honra e a autoridade em Josué
perante toda a congregação de Israel. Ele também impôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Publicamente, Moisés adverte a Josué a ser forte e corajoso, para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. No mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, isto é, no capítulo 31, nós lemos que quando Moisés e Josué se dirigiram à tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta, conforme narrado em Deuteronômio 31, de 14 a 23. Mais tarde, já depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué. Com isso, ele renovou suas promessas e o encorajou na véspera da invasão de Canaã. Aí está no texto básico que nós lemos, Josué capítulo 1, de 1 a 9. Nós temos que nos lembrar, queridos, que diante da recusa do povo em crer que Deus daria aquela terra para eles, a terra de Canaã, que nesse momento estava habitado por vários povos pagãos, e diante do medo e do temor que se abateu sobre o povo diante do relatório dos espias, Deus fez com que eles voltassem ao deserto e peregrinasse mais 38 anos, e toda aquela geração incrédula, pereceu. E aí ficaram os filhos dessa geração, e são eles que vão entrar na terra prometida. Então, após a morte de Moisés, Josué foi o responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida por Deus. De todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué, Calebe e aqueles que tinham menos de 20 anos de idade receberam a permissão de Deus para entrar em Canaã. Então, isso aqui está bem claro, né? Logo no início da sua liderança, o Josué precisou enfrentar dois grandes problemas. Primeiro, ele precisou fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. Depois, ele também precisou vencer o exército dos cananeus que surgiu logo à sua frente. Josué enviou 2 espias para fazer um relatório de reconhecimento da fortaleza de Jericó. Esses espias receberam a cooperação de Raabe, um habitante de Jericó. Aqui que está mencionando a primeira lição que nós ministramos, cujo personagem principal é Raabe. Se você quiser ver isso lá, essa história desses espias, volte lá no vídeo com a lição 1 dessa nova playlist Heróis Improváveis. Josué também pediu para que eles mantivessem a missão em segredo. O motivo disso era para que não se repetisse o que ocorreu anteriormente na missão com os 12 espias enviados por Moisés. Naquela ocasião, os 10 espias incrédulos desencorajaram o povo todo. Então Josué não ia cometer esse mesmo erro. O agir de Deus a favor do povo de Israel fez com que os moradores daquelas terras ficassem apavorados. Eles ficavam sabendo de como Deus fazia com aquele povo ao enfrentar outros povos, e eles se apavoravam. No capítulo 3 do livro de Josué, nós temos a descrição de como Deus, sobrenaturalmente, interrompeu as águas do Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram na água. Assim, o povo de Israel passou a seco, marchando em direção a Jericó. Olha que interessante, houve meio que uma experiência similar, né, ao povo que saiu do Egito e atravessou a pé o Mar Vermelho. Aqui eles vão atravessar o Rio Jordão em época de cheias, muitas cheias. E aí nós vamos ver o que acontece. Josué demonstrou toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe dava para ser vitorioso na terra de Canaã. Muitas dessas táticas, aos olhos humanos, eram completamente inusitadas. Foi assim na tomada de Jericó, onde os sacerdotes e o povo foram ordenados a marcharem em volta da cidade. Nós sabemos que eram cidades fortificadas, cercadas por muralhas altas, né? Eles marcharam durante 7 dias, e no 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou com grande brado, as muralhas de Jericó caíram. Com exceção de Acã, o exército israelita seguiu a ordem de Deus de não saquear as ruínas da cidade, buscando despojos de guerra em benefício próprio.
Mas a atitude de Acã, um dos guerreiros de Josué, trouxe duras consequências, não só para ele, mas para todo o povo de Israel. Os israelitas acabaram sendo derrotados em sua primeira investida contra os homens da cidade chamada Ai. Você vai ler isso em Josué, no capítulo 7. Já no segundo ataque a Ai, descrito em Josué 8, nós podemos ver a tamanha habilidade e estratégia que eram comuns nas campanhas militares de Josué. Naquela ocasião, os israelitas fizeram uma emboscada. Eles simularam uma fuga e enganaram o exército de Ai, fazendo com que os soldados inimigos saíssem da sua cidade fortificada. Assim, eles foram fatalmente derrotados. Por todo o livro de Josué, encontramos exemplos das incríveis ações militares lideradas por ele. Josué conseguiu subjugar toda a terra de Canaã e fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel. Depois, gradualmente, os israelitas foram se instalando nas terras e construindo seus edifícios. Isso ocorreu no período que compreende desde a época dos juízes até o reinado de Davi. É um período bem longo, provavelmente uns 3 a 4 séculos, né, que acontece essa posse da terra. E aí chega então o momento da morte de Josué. Quando chegou o tempo de Josué dissolver o seu comando, ele reuniu todas as tribos de Israel. E em seu discurso de despedida, ele pediu que os filhos de Israel renovassem o compromisso de sua aliança com Deus. Ele também advertiu o povo a guardar os mandamentos do Senhor e a serem sempre fiéis. Josué morreu com 110 anos de idade e foi sepultado nas suas terras, perto de Timnat-Sera, que está no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. Isso está lá no capítulo de Josué 24, 30. E ele deixou para nós o exemplo, para nós, para todo o povo de Israel e para nós, os novos crentes em Deus que viríamos depois, né? Josué, pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período do deserto, até chegar finalmente na terra prometida em Canaã. A história de Josué e seu exemplo como um homem temente a Deus certamente nos ensinam muitas lições. E há alguns pontos que nós poderemos destacar sobre esse notável homem de Deus. E aqui estão alguns deles. Josué soube ser um excelente liderado quando esteve sob o comando de Josué. Depois, Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. Coragem era uma marca constante na sua vida. Josué foi corajoso desde a sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. Outra coisa, ele estava sempre atento às ordens do seu divino comandante, que era o Senhor, Deus de Israel. Ele tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente da sua obediência ao Senhor. Ele tinha plena certeza. Por mais inusitada que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. Suas estratégias sempre eram planejadas debaixo da direção, da orientação da palavra de Deus. Josué era um homem de palavra e que preservava sua honra. Essa característica do seu caráter pode ser notada no cumprimento do acordo que ele fez com a meretriz Raabe. Ele cumpre aquele acordo, salvando aquela mulher e toda a sua família de ser destruída junto com o povo de Jericó. Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e o seu coração. Ele era um líder respeitado pela nação de Israel e o povo confiava em suas decisões. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. O exemplo de sua conduta irrepreensível de temor e obediência a Deus não se acabou com a sua morte. A história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante o período dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois dele.
que essa história sirva de incentivo para que possamos repartir as nossas vidas e experiência e nos ajudar mutuamente como família de Deus. Então, para nós refletirmos, né? Resiliência e coragem são as marcas registradas de Josué. Durante 40 anos, soube se submeter, respeitar e ser moldado para substituir um dos maiores líderes de Israel. Você teria tanta resiliência e tanta coragem? Hoje, quando eu terminei de ler o livro de Josué, eu fiquei pensando que, para mim, além de todas essas coisas citadas aqui no nosso estudo, ficou para mim a palavra fidelidade. Josué foi fiel. Sempre foi fiel, desde a saída do Egito até a sua morte. E quando ele cita aquele exemplo maravilhoso para o povo de Israel, olha, vocês podem escolher que Deus vocês vão servir. Vocês não vão ficar cocheando de um para outro, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso fala de fidelidade ao Senhor. Então eu quero que esse grande exemplo deste homem de Deus seja motivador em seu coração, seja edificante na sua vida espiritual, que você possa procurar conhecer detalhes dessa história. Leia também o livro de Josué. Comece lá em Êxodo, vendo toda a história, né, de Josué, obedecendo à liderança de Moisés, e chegue até o livro de Josué, que você vai ver a história completa. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua busca, a sua pesquisa, o seu estudo e edificar o seu coração. Na próxima semana, teremos mais um estudo. Que Deus te abençoe e te guarde.